Na quinta terça-feira poética, temos a honra de contar com Antônio Weiss, diplomata cassado em 64 pela sua clara posição anticolonialista, mas que permanece com influência dentro do Itamaraty, tanto que foi escolhido como paraninfo da última turma de formando. Membro da Academia Brasileira de Letras, filólogo, ou melhor, operário da palavra, tradutor de Ulisses, coordenador da enciclopédia Mirador, crítico literário, ensaísta, fez uma belíssima introdução à obra de Drummond no livro da Zé Olímpio, que reúne a obra poética de Drummond. Bom, enfim, nossos ouvidos não poderiam estar hoje escutando melhores palavras. Conosco, Antônio Weiss e Carlos Drummond de Andrade. A apresentação do meu querido Zarbos foi quase solene, e eu não pretendo fazer uma palestra solene de modo nenhum. Também não quero bagunçar o coreto, isso é uma coisa velha, mas o meu grande medo, confesso-lhes, é que, não tendo ouvido as palestras anteriores, não sei em que sentido devo dirigir a minha, por uma razão simples. Para as pessoas da minha geração e um pouquinho abaixo da minha geração, falar com entusiasmo de Drummond é uma coisa tão óbvia, tão necessária, que eu me ponho nesta postura. Será que isto continua sendo o mesmo para todos? Porque a razão é simples. Drummond é realmente, apesar de terem aparecido bons poetas depois dele, e eu vou referir-me a alguns, apesar de estarem brotando no solo brasileiro perspectivas de bons poetas, Drummond constitui, para nós, talvez, o ponto mais alto que a poesia já atingiu em língua portuguesa, pelo menos no Brasil. E provavelmente não apenas no Brasil, mas em língua portuguesa mesmo. Então, a questão toda é saber como é que a gente tem o critério de julgar o que é um grande poeta, o que é um pequeno poeta, o que é um médio poeta, o que é um grande pequeno poeta, ou um pequeno grande poeta, todas uma série de matizações, o que é um poeta que é extenso, um poeta que é limitado, porque no caso concreto, há momentos em que em certas linhas, em certas direções, a gente pode dizer que seguramente Manuel Bandeira acertou no alvo frequentemente melhor do que Drummond. Modernamente, a gente pode achar mesmo que Guilhermino César, num dado momento, conseguiu isso, Emílio Moura conseguiu. Há uma série de poetas da sua geração, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, que em certos momentos fizeram uma poesia de tão alta qualidade, e não raras vezes de maior qualidade do que Carlos Drummond de Andrade. Então a questão toda se coloca nisso. Em que sentido ele tem a universalidade que eu tentarei dar a vocês? Antes de mais nada, devo dizer que ele pertence realmente a essa coisa que vocês chamam, que estão fartas de conhecer, com o nome de modernismo brasileiro. Este é um dos primeiros problemas que eu gostaria de situar, mais ou menos. Não sei se vocês notam que, no mundo contemporâneo, o problema da língua está se constituindo em um evento extremamente importante, mas, como tudo que acontece em língua, pouco conscientizado. Esse instrumento de comunicação que se chama língua, a linguagem humana, mas especificamente na sua forma de língua, é uma coisa extremamente miraculosa e difícil de transmitir. Hoje, quando a gente tenta descrevê-la em 2 ou 3 palavras, nota primeiro que um animal como nós somos, e já somos esse animal com essa potência que eu vou referir-me, há pelo menos uns 200.000 anos, e a suspeita é que o sejamos há quase 2 milhões de anos. Somos um animal de maior potencialidade fônica que existe entre os seres vivos. Por conseguinte, somos seres capazes de emitir distintivamente
20 mil, 30 mil sons. Comparado com os animais, frequentemente a gama fônica de vários animais é mais rica do que a gama humana na prática de uma língua. O primeiro milagre nosso é esse. Somos tão econômicos que cada língua se constitui no máximo de 23, entre 23 a 43 sons e não mais. Essa riqueza toda fica reduzida a um nada, mas nada esse, um nada, quase nada, um mínimo esse que por combinações permite que nós tenhamos uma variedade infinita de sílabas, com o que podemos ter uma variedade infinita de palavras. Mas, animais econômicos que somos, temos poucos fonemas e também temos poucas palavras. Antigamente, havia a ilusão de que os povos primitivos tinham uma grande riqueza de palavras. Por exemplo, falava-se que, para dar exemplo, que os esquimós eram fabulosos, tão fabulosos que na sua língua eles eram capazes de ter 14 palavras para designar branco. Brancos diferentes, claro. Mas omitia-se que, em termos de cores, talvez eles só tivessem o branco, com essa matização, e mais um verdezinho parecido, ou cinzento, ou coisa que o valha. De maneira que se enriquecia de um lado, se empobrecia de outro lado. Mas, no conjunto, estas línguas ditas naturais chegavam a 3 mil e poucas palavras, e, coincidentemente, nas 10 mil línguas que hoje se conhecem sobre a Terra, 10 a 11 mil línguas, nunca nenhuma, nessas que são naturais, eu vou explicar em quê, elas atingem mais do que 3 mil palavras. Há uma preguiça nossa, uma economia verbal, que faz com que a nossa mensagem se reduza a essas 3 mil palavras. O bonito nisso tudo é que qualquer usuário dessas línguas de 3 mil palavras, aí pelos 10, 11, 12 anos, tem o total domínio dessas 3 mil palavras. São palavras que se adquirem sem professores, sem escolas e sem alunos. As línguas não se aprendem nessas sociedades. A partir do momento em que nós tivemos a ousadia de inventar uma forma de fixar a língua, a partir do momento em que inventamos a escrita, começamos a cometer um pecado. As palavras que morriam no estágio anterior desapareciam, e desapareciam da memória coletiva. As novas entravam em circulação para todos, de maneira que todos participavam do todo da intercomunicação, que em geral era um espaço relativamente pequeno e com um número relativamente reduzido de usuários. A partir da invenção da escrita, que é uma coisa moderníssima para o homem, nós inventamos a escrita há uns 6 mil anos apenas, e praticamos com frequência a escrita de uns 2.500 anos para cá. Até então, a escrita havia sido inventada, sobretudo, para fazer contabilidade, os que deviam aos que eram credores. Depois, a fazer códigos, o que se devia fazer. E somente bem mais tarde, há 2.500 anos apenas, ela foi usada primeiro para isso que nós chamamos poesia e depois para outros fins que vamos considerar aqui daqui a pouco. Mas, a partir desse momento, as línguas começaram a acumular registro do seu passado e houve esse fenômeno muito simples. Línguas houve que em pouco tempo de escrita, pouco tempo, quer dizer, 1, 2, 3 séculos, chegavam a 10 mil, 12 mil, 20 mil palavras. As duas línguas mais escritas, as 3 línguas, as 4 línguas mais escritas num dado momento da história humana, um pouco antes de Cristo, até mais ou menos um pouco depois de Cristo, num lapso de 1000 anos, às vezes começando um pouco mais cedo uma do que as outras e descontinuando-se um pouco mais cedo, línguas que se escreveram durante 1000 anos no passado, chegaram à vertigem de ter 50 mil palavras. Isso pelo 8º século, depois de Cristo. A partir daí, o incremento se fez continuamente, de tal maneira que, pelos inícios do século XIX, aí pela altura da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, fins do século XVIII, século XIX, os dicionários das grandes línguas escritas, em geral, atingiam 100, 110 mil palavras.
De repente, a partir da Revolução Industrial, a partir da Revolução Francesa, o homem enlouqueceu. Porque até aquela altura ele teria digamos, 300 profissões, 200 e poucas profissões. Por meados do século passado, chegou a ter 400 profissões num cálculo, uma estimativa feita pelo próprio Augusto Conte. Em 1963, eu estava com o embaixador Médici, que está aqui me honrando com a sua presença, nas Nações Unidas. Foi editado pela Unesco um trabalho importantíssimo, um relatório sobre as profissões, ciências, artes e técnicas do homem em 1963, como documento preparatório da primeira UNCTAD, da primeira Conferência para o Desenvolvimento dos Países Subdesenvolvidos, tentativa de aplicação de ciências, técnicas e comércio. Eu estou falando de poesia, meus senhores. Nessa altura, esse relatório falava em 24 mil profissões. E hoje em dia, seguramente, são 30 mil. Cada profissão, para existir, ela fatalmente tem que criar algumas palavras que lhe são específicas. O que aconteceu, obviamente, era isso, era de presumir que com essas 30 mil profissões, nós tivéssemos pelo menos 300 mil palavras novas. E temos. Não há uma língua de cultura que, partindo daqueles 100 mil do início do século XIX, não tem hoje em dia 400 mil. Quando elas não estão registradas, é porque existe um achincalhe da própria língua. Por exemplo, a primeira tentativa de se aproximar desse número foi feita, modéstia à parte, pelo que eles falam, para a Academia Brasileira de Letras, no seu vocabulário de 1981, onde eu cheguei a quase 400 mil palavras em português. Evidentemente, palavras que eu leio e, na maioria dos casos, não sei o que significam. Isto também é um dos traços fundamentais da modernidade. Nós estamos imersos dentro de línguas tais que aquela velha potência de ter memória para 3 mil palavras continua estigmatizando-nos. E nós continuamos, quase todos, a viver, nascer e morrer, não usando oralmente mais de 3 mil palavras. Mas, em compensação, somos bombardeados por 30 mil, ou 300 mil, ou 400 mil palavras. Daí, essa necessidade contínua de a gente estudar uma língua de cultura, enquanto que a outra não se aprende, porque não há professores de escolas nem alunos, esta não pode ser dominada, senão com um aprendizado intensíssimo, que começa, via de regra, aos 2, 3 anos, não estamos percebendo, mas o papai e a mamãe já estão retificando, coisa que não faziam no passado, e ao longo do tempo, uns aos outros, nós estamos vigiando-nos, corrigindo-nos e ensinando-nos, além do estudo intensivo que temos que fazer. Dessa mesma língua nas escolas. É verdade que o nosso é péssimo. Isso, não quero com isso criticar o fato de que nós erremos na gramática, ou que nós empreguemos de vez em quando uma palavra em lugar de outra, o que deve ocorrer em qualquer língua, em qualquer ponto. Ela é péssima porque realmente não nos aparelha para entender o mundo em que vivemos. O empobrecimento desse material verbal é ruim porque nos empobrece mentalmente e nos inabilita para acompanhar o que está fervendo dentro do mundo lá fora de nós. Mas também não é isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que o modernismo entrou na história da literatura brasileira e das literaturas em geral, com um movimento muito característico em termos de vocabulário. Ele começou a rejeitar uma série de palavras enobrecidas por uma tradição que vinha do classicismo e continuou no romantismo, que nobilitava as palavras, algumas palavras eram admitidas e automaticamente um conjunto de palavras ou eram tidas como plebeias, palavras do povo, palavras informais, ou eram tidas como palavras científicas, palavras das tecnologias, das terminologias, e não eram admitidas na poesia. Os poetas, de um modo geral, aceitavam esse pressuposto dentro do qual haviam aprendido. Num dado momento,
o espírito de inovação se manifesta claramente, de criação, se manifesta claramente na literatura brasileira, já, é verdade, contagiada por fenômenos semelhantes que haviam acontecido desde o fim do século XIX, em várias outras literaturas, em que esse processo era precoce, era anterior ao nosso. E nessa altura, então, nós vimos realmente a emergência de uma série de poetas que, no primeiro momento, não foram recebidos com muita seriedade, ou pelo menos a grande massa dos usuários de poesia, dos leitores de poesia, rejeitaram visivelmente este mecanismo. Eu, com isso, quero lembrar que Drummond, quando aparece por 1930, quando já havia alguns anos que havia a manifestação de poesia modernista no Brasil. Ele aparece já um pouco, não é retardatário, na primeira geração, digamos, mas uma primeira geração que não era já tão escandalosa como foi a primeira. Os primeiros representantes da primeira geração foram indivíduos que realmente agrediram a ordem de coisas vigente, colocando realmente formas absolutamente plebeias, ou preferentemente plebeias, ou preferentemente enigmáticas, de poesia, em que muito de piada, muito de anedota, muito de pilhéria aparecia como um componente da própria poesia. A deformação geral da forma tradicional, com os versos isométricos de igual medida, com estruturas de estróficas pré-estabelecidas em forma de dístico, ou de tercetos, ou de quadras, ou de sextilhos, o que fosse, tudo isso é abandonado e, ao mesmo tempo, um novo ritmo se tenta inaugurar, um ritmo que às vezes lembra o versículo bíblico, uma coisa alongada, que para num dado momento, mas se vai buscar um pouco mais profundo, vê-se que existe um embalo, uma cadência, ou então pequenos pedaços de frase, como se fossem pedaços de versos. Esse livre-metrismo, acompanhado de uma decidida abandono de nomes heróicos, ou de nomes dignos, ou de nomes nobres da velha poesia, mas um conjunto de palavras novas, em geral, da linguagem coloquial e muitas vezes da linguagem terminológica, é a proposta. E proposta acompanhada de um terceiro componente. Enquanto que uma poesia tradicional, e tradicional até pouco antes da poesia modernista, é uma poesia em que às vezes existe um enlace sintático muito elaborado, com um raciocínio também muito elaborado, em que entram coisas que não são apenas justapostas, mas coisas dependentes uma das outras, um raciocínio de hipotaxe, de subordinação de pensamentos a pensamentos até chegar a uma conclusão. A partir do advento do modernismo, esse processo é deliberadamente abandonado e nós principiamos a fragmentar esse raciocínio de tal maneira que possamos colocar frases como que soltas, umas sucessivas à outra. Tudo o que eu acabei de dizer está bem simbolizado no único poema que eu vou ler de Carlos Drummond de Andrade, que é o primeiro com que ele abre o livro famoso dele e até hoje considerado dos grandes livros dele, que é o Alguma Poesia, no poema de 7 faces. Esse poema de 7 faces é composto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. Eu chamo estrofes porque, entre uma série, em cada grupo de versos, ele separa com um interlineamento dobrado. Se não o separasse, o poema seria igual, e se a separação estrófica fosse outra, também o poema seria o mesmo. Mas o fato é que ele timbra em fazer na primeira estrofe 3 versos, na segunda 4 versos, na terceira 5 versos, na quarta 5 versos, na quinta 3 versos, na sexta 5 versos e na sétima 4 versos. Quer dizer, cria uma sequência numérica arbitrária, é o primeiro dado. Segundo dado, não há um verso desse poema de 7 faces que seja igual um ao outro. Terceiro lugar, cada uma das estrofes é uma proposta.
mas propostas que entre si não se encadeiam, antes pelo contrário. E, no fim, para a emoção de todos nós, naquele tempo, foi uma revelação de poesia. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Por meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era fraco, Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Vocês viram, há uma série de sequências que eu diria emotivas. A emoção está presente em cada uma dessas coisas. O estado de emoção é o que perdura. Mas para despistar essa emoção, o estado objetivo é inteiramente despistante. Num dado momento, ele se rememora quando nasci. Num segundo momento, as casas espiam-se entre si. Num terceiro momento, o bonde passa com pernas. E a perna é o dado erótico no segundo sentido da palavra, que está bem presente. No quarto, existe um homem atrás de bigode, é quase pilérico, é quase autobiográfico, porque nessa altura Drummond usava bigode, é bem possível que seja ele mesmo. No quinto, há uma impressão de súplica e de abandono, meu Deus, porque me abandonaste. No sexto, já é uma tirada filosófica da extensão do mundo, ele dentro do mundo, e uma das mais interessantes observações que ele vai reiterar durante muitas vezes ao longo da sua poesia. A crítica da prática da rima, mesmo quando a rima é praticada. Ele não só critica a prática da rima, como faz a crítica da prática da rima, coisa que é também muito compatível com a tecnologia de um poeta como ele, que, sabendo desde o início dominar toda a tradição do formalismo poético, requinta e insiste, pratica a desconstrução desse formalismo para, com ele, tentar obter um tipo de rejeição do tradicional e um tipo de introdução da inovação. E, por fim, aquele outro também em que dá um tom de coloquial que até então não apareceram no verso inteiro. Eu não devia te dizer. Só de repente é que ele introduz o leitor no poema. Esse conjunto de traços dão bem algo como um programa de poesia de Drummond. Drummond não pode ser reputado um poema erótico, um poeta erótico ou lírico no sentido tradicional do termo. O tema amor está muito presente, mas ao mesmo tempo está muito ausente. Há momentos em que, num vai-vem, essa temática que existe em quase todos os poetas do mundo, nele vem, aparece. Há várias obras e vários poemas dele em que o sentido lírico, amoroso ou erótico desponta, mas Drummond é, sobretudo, um poeta que vai lidar com elementos da mentação coletiva em função dos problemas, que eu diria, humanos. Problemas sociais, problemas coletivos. E com uma coisa que é, talvez, um elemento que tenha, talvez, dificultado a poesia de Drummond. Drummond, infelizmente, não soube usar de Deus nos seus poemas. Eu diria que isso foi um grande
achado talvez involuntário. Tudo leva a crer que ele não foi crente, que ele era um ateu. Tudo leva a crer que ele não fez disso praça, não tornou isso um elemento de garbo. Era uma insuficiência ou uma supersuficiência que ele usou para colocar-se diante do mundo e indagar no mundo, indagar sobre o mundo e indagar o mundo. Ao fazer, ele evidentemente perdeu um elemento de apoio que frequentemente os poetas que creem têm para os seus momentos de desespero. O desespero de Drummond é um desespero séptico, é um desespero agnóstico, é um desespero que nem tem formas de exclamação para o seu desespero. Mas, nele, eu sinto que a proposta fundamental foi feita desde o primeiro momento, a da indagação do sentido de vida, que, afinal de contas, parece que está no cerne da poesia. Ao longo do tempo, a gente se pergunta para que o homem faz poesia. Estou sendo muito chato? Você vai arranjar um copinho d'água. Ao longo do tempo, a gente se pergunta por que o homem faz poesia. E a resposta, evidentemente, não é fácil, como nenhuma pergunta desse tipo, assim, o homem é fácil. Nós sabemos, vamos voltar, que estamos falando há quase 2 milhões de anos, ou, na pior das hipóteses, há 200 mil anos, no mínimo. Não temos razões para supor que o uso da palavra que nós fazemos hoje em dia tenha sido muito diferente na sua essência do uso que foi feito nas origens. E nas origens, nós evidentemente usamos das palavras, primeiro, para a vida de relação imediata. Para pedir água, não haveria copo, mas haveria água. Para pedir alimentos, para oferecer água, para oferecer alimentos. Para dizer que se queria bem a alguém, para dizer que não se queria bem a alguém, em suma, para uma vida de comunicação rentável, rendosa, cotidiana, graças à qual nós produzíamos o bastante para continuarmos a busca da continuidade na vida. Mas tudo leva a crer também que esse mecanismo nos permitiu logo armazenar pela memória, através de palavras, coisas adquiridas anteriormente. Na prática, como se disséssemos, o que eu tenho que repetir ao longo da vida e que os outros têm que aprender ao longo da vida comigo, na medida em que forem nascendo, eu posso eventualmente fazer que sejam aprendidos de uma forma mais sintética. A palavra como economia da prática da aquisição. O que eu quero com isso dizer é que através de provérbios, através de ditos, através de anexins, através de fórmulas sapienciais, o homem deve, desde o início, ter transmitido coisas que eram ensinamentos, e aí sim, essa foi a primeira escola do homem, a transmissão simplesmente no cotidiano, em qualquer instante, de coisas desse tipo. Ficou claro que as primeiras formas mnemônicas, quer dizer, de memória desse tipo, revestiram desde cedo de uma característica de formalização que é facilitadora da memória. É interessante notar que em todas as literaturas que preexistiram às literaturas escritas, as formas que vieram a ser consagradas nas literaturas escritas, os formalismos de versificação, de rima, de terminações coincidentes, de aliterações, de assonâncias, de isotopias de um modo geral, de igualdades, foram formalismos que foram criados muito antes das literaturas propriamente ditas, porque eram elementos fundamentais para a memória da poesia. Numa época em que se transmitia apenas pela memória, sem o recurso da palavra escrita, durante milênios e milênios, elas foram incrementadas, de maneira que suspeita-se, não sem razão, que certas formas métricas, certas formas de versificação extremamente prestigiosas em certas culturas, preexistem
a palavra escrita nessas culturas. Isto é sensível com relação, pelo menos, ao chamado octossílabo em espanhol, a redondilha maior em português. É visível no menor de 5 sílabas, porque são de uma prática tão universal que, quando se faz a recolha em áreas não literatadas, de tradição puramente analfabeta, eles estão presentes, praticados e muito bem praticados. Eles existem realmente antes da existência da sua formalização e sua coleta em forma de literatura. E os grandes poetas, através do tempo, nessas tradições, continuam a praticá-los e praticá-los com muito amor e carinho. Isso dá uma medida de uma continuidade quase sempre milenar para esse fenômeno de poesia. Pois muito bem, na poesia modernista, quando se vai fazer a análise mais objetiva dos seus recursos, é frequentíssimo que esses elementos tradicionais repontem, porque o poeta, modernista ou não, ele é simplesmente um poeta inserido, incerto na sua tradição de poesia e de beleza. Ora, a pergunta que eu havia feito é essa: voltando ao homem, no mundo das relações iniciais, há um dado momento em que esse acúmulo de saber, o sapiencial a que eu me referi, vai propor, evidentemente, um certo momento, a necessidade de uma discriminação maior do mundo objetivo em que ele está, porque tudo leva a crer que nós nos inserimos na natureza não muito protegidos por ela. É bem provável que num longo lapso de tempo nós tenhamos sido seres imersos numa natureza em que, eventualmente, o risco de nossa sobrevivência era muito maior do que a certeza de nossa sobrevivência. Isso nos deve ter, evidentemente, levado pela poesia a indagar o porquê disso. E a tentar ver se nós podíamos descobrir fórmulas pelas quais essa angústia de viver pudesse ser superada. Há 2 componentes visíveis nessa atitude do homem. E daí, os 2 componentes que eu quero dizer é isto: é que a vida se manifesta, inclusive na criatura humana, com vontade de continuar. O homem, quando a psicanálise acha que existe tânato dentro de nós, juntamente com Eros, pode ser que o diga como uma antecipação futura. Eu acredito que uma boa morte é aquela que é desejada. Mas eu acredito também que ela só é desejada quando se chega ao fim da vida. Antes, o desejo dela deve estar potencial em nós, com uma certeza de que vamos chegar ao fim. Mas não deve manifestar-se enquanto, antes dela, tanta coisa na vida existe para ser degustada, para ser compreendida, para ser pesquisada. Ora, com o que eu quis dizer é que está no campo da poesia todo esse universo de criatura humana, inclusive do conhecimento científico. Apenas através dos tempos a poesia foi se desglosando dessas coisas. Quando se pega um poema velho, de qualquer tradição, ele engloba a astronomia do tempo, a filosofia do tempo, aquilo que possa ter o nome de filosofia, a história natural do tempo, a biologia do tempo, a fisiologia do tempo, etc, etc, etc. Nos poemas que se sucedem, vão-se aos poucos desglosando aspectos que já não se integram na tradição poética, passam a ser elementos que, com a palavra escrita, se transformam em tratados científicos ou técnicos ou filosóficos. A poesia se vai despojando desses aspectos, mas perdura nela um núcleo que perdura até hoje. Este é um núcleo que nenhum de nós, dos meus conferencistas anterior, pôde dar a vocês, nem eu irei dar. Porque esse constitui exatamente a indagação que o poeta faz a si mesmo. Por que é que eu poeto? Por que é que eu quero fazer poesia? Por que é que eu preciso de fazer poesia para me afirmar como ser a mim mesmo? O poeta não é apenas aquele que finge fazer poesia. O poeta é, sobretudo, aquele que faz poesia para si mesmo, para sobreviver. É claro que, na medida em que ele tem vida de relação, ele se imagina
mais identificado com aqueles que compreendem a sua razão de ser, que compreendem a sua poesia. E daí, evidentemente, um certo lastro de alegria e de felicidade quando veem que muitos compreendem a sua poesia. Mas o grande poeta não é apenas aquele que quer aparecer no jornal, ou na revista, ou em livro. É aquele que não pode sobreviver sem isso. Drummond é tipicamente um homem nessas condições. Ele foi um homem que teria feito necessariamente poesia ao longo da vida, mesmo se não tivesse tido êxito. E realmente, o pequenino relativo malogro inicial dele, ele teve que financiar os 4 primeiros livros que publicou. O relativo malogro dele, a relativa pilhéria que o envolveu durante muito tempo pela maioria dos leitores existentes no seu país, deveria ser um motivo de desânimo para ele. Não foi. Não foi de modo nenhum. Agora, ele, ao longo da vida, uma vida de 70 anos de poesia, ao longo dessa vida de 70 anos de poesia, em que talvez não tenha havido um dia que não tenha sido nele não tenha feito um verso, e às vezes mais do que isso, ao longo dessa vida, ele tratou de uma universalidade de problemas que eram políticos, naquilo em que a política pode entrar numa poesia. Ele não fez programação política, ele não fez peroração política, ele não fez elogio político de partido, nada disso. Mas, evidentemente, a angústia da solução dos problemas sociais humanos por via da política, isso está presente, sobretudo num grande livro dele, que é A Rosa do Povo, todos conhecem. É um livro, inclusive, em que agressivamente ele toma posição política de homem de esquerda, fortemente de esquerda, mas que não emprega na sua poesia. Contraste logo a seguir com Claro Enigma, quando ele pendula, faz um movimento de pendularidade para exatamente o oposto do que da Rosa do Povo, em que ele se introspecta, em que ele se introjeta, em que ele se examina, e daí esse claro enigma que é muito obscuro realmente. Por quê? Por que essa pendularidade? Eu gostaria de, agora, que já ocupei os primeiros minutos propostos, que você introduzisse a leitura dos poemas. É assim que é o tema? Sua vontade. Então, antes eu vou ler um segundo poema de Drummond, da minha preferência, para, eventualmente, na autocrítica que ele faz de poesia, é muito frequente um tema como este aqui. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. É um homem que empresta emoções, é um homem que empresta sentimentos, com uma contenção verbal permanente, e com isto, através da acumulação de suas poesias e desses estados de espírito, o leitor de Drummond... Meu Deus, o susto foi maior do que eu queria. O leitor de Drummond, num dado momento, passa a ser, como nos grandes poetas em geral, um recapitulador de Drummond, porque nós começamos a ensejar enlaces de versos antigos com versos novos, porque realmente é um poeta que cria, ao cabo de certo tempo, um clima próprio da sua poesia, que não se pode criar quando se fazem poucos versos. De maneira que, ao contrário de certos grandes poetas que foram grandes por causa de um poema, Drummond é talvez um grande poeta por causa da frequência dos seus bons poemas, embora raros sejam aqueles grandes poemas. Ele tem poemas grandes. O poema sobre Chaplin é uma beleza inexcedível. No Boitempo, os poemas do fim da vida, em que existe quase que uma memória muito esbatida das coisas da sua infância,
e se ele tivesse vivido mais tempo, já seria também da adolescência, há quase que uma anulação da linguagem poética. Ela se reduz a um tão pouco de recursos formais, a uma tão essência do fundamental, que a gente se pergunta se o gozo poético de usuário de Drummond, de consumidor de Drummond, não deriva do fato de que nós estamos lendo esse Drummond ascético quase vazio não é o termo que eu quero dizer, é quase geométrico, não é também geométrico, é quase despolido, sem nenhuma luminosidade, se nós não estamos lendo isso graças aos polimentos, aos luzimentos, às emoções que aurimos dos versos anteriores dele. O fato é que ele foi tendendo a uma tal limpeza, uma tal pureza, que, evidentemente, deriva dessa universalidade da poesia dele. Vejam que, por exemplo, Drummond não criou uma estilística que mais tarde foi desenvolvida, por exemplo, por um dos maiores poetas vivos após a morte de Drummond, que é o nosso João Cabral de Melo Neto. Em João Cabral de Melo Neto, a partir de certo momento da poesia dele até o fim, a busca do áspero, a busca do atrito, a busca da dissonância, a busca da quase ruptura do ritmo, a busca da ausência sistemática da poesia, da rima, a busca até da ausência da assonância, que foi tão rica nele. Tudo isto é uma forma deliberada de fazer uma antipoesia, graças à qual certa temática subsiste em Cabral. Mas isso faz com que Cabral, em quase todos os versos, tenha certa semelhança, em quase todos os poemas tenha certa semelhança consigo mesmo, e por isso mesmo com uma marca de fábrica de autenticidade quase que inesgotável. Isto pode ser um grande mérito, mas para outros pode ser também um demérito, uma espécie de cantilena que tende a uma certa forma de monotonia fônica e mental. É a crítica que se pode fazer. Drummond, nesse ponto, é tão diversificado que é muito difícil chegar-se a uma caracterização desse tipo. Para o projeto de palestra que eu queria fazer, o primeiro momento que eu quero lhes dar. Passamos ao segundo. Muito obrigado. Bom, dentro da ideia desse projeto, sempre trazer um grande intelectual, a gente não podia estar mais bem representado que a presença do Weiss, e também trazer novos poetas bissextos, ou mesmo letristas de música, que querem valorizar a palavra, além porque senão eles se apresentariam tocando o estilo que eles tocam. Então, dentro da ideia de um poeta bissexto, o Francis Monteiro de Andrade, que é formado em filosofia e trabalha na ex-Pro Memória, vai se apresentar. Prazer. Amanhã amanheceu manhosa. Exige uma definição para se definir. Ou o homem hoje habita honestamente seu hábito, ou então ela, amanhã fogosa, mansamente fugirá. A noite não gerará nada, a noite permanecerá, e amanhã raivosa não retornará. A noite. A noite é a mesma em todos os lugares. Os homens é que são diferentes. A lua sim é inconstante, mas não os luares. O luar é o luar, clara mansidão refletida no escuro. Escuro que pode variar, dependendo da cor do muro. Muro misterioso, assim como o homem que o criou. Aqui ele é calmo, ali temeroso. Mas a noite não mudou. É sempre a instigadora do amor, embora muitas vezes acalente a dor. Chamar aqui também a banda de rock Empadinha de Giló.
mais nada que eu possa fazer. Você caiu e me levou. Meu Deus, como é que eu pude me deixar levar pela volúpia dessa mente doentia? E tudo isso é pouco, e muito pouco. E você não vale nada. Vendeu a sua alma por um pouco de alegria. Agora é tarde para chorar o leite derramado. Qualquer atitude sua não tem jeito. É nessa podridão que você tem que estar. E você tentou lugar no colo de você. Eu nunca te darei perdão. Dos meus miolos não restou nada. E o que sobrou, deixo para as moscas. Com as minhas tripas você fez uma rede. E com ela me prendeu. E aprisionou meu coração. Qualquer atitude sua não tem jeito. É nessa posição que você tem que estar. Você perdeu lugar no colo do meu seio. Eu nunca te darei perdão. 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 Eu ouço vozes, mas não vejo ninguém. E o meu corpo, é o meu corpo, é um pedaço, é um bagaço, é um trapo. Trapo na escuridão, e eu nunca te darei perdão. Bom, agora vai ter a apresentação de um grupo de poetas já conhecido e com obra divulgada, que é o Poética. É uma performance que eles vão fazer, que é formada por Anderson Guimarães, Bruno Levson, Emanuel Marinho e o Macarrão, e pelos músicos Dude Goldenberg e Giovanni Marangoni, e o artista plástico Royber. Olhares me tiram a roupa. Quero estar onde não estou. Estou indo para onde não vou. Busco desesperado respostas que me libertam. Vejo meu peito. Vejo que não tem jeito. Nem é. Me sinto só. Essa próxima poesia, eu coloquei ela na denominação de poesia coletiva humana móvel. É o seguinte. É assim, eu falo o verso e vocês falam o outro verso. Então eu falo meu verso e vou falar 10, tá? Sarjeta já não contempla Deus. De um sem certeza alguma, muito menos do outro, o que é outra história. A nossa foi um acaso de Cabral Camões. No Macamarú, eu nem quisera Colombo desnudando a América. É de cabelos frescos no crepúsculo, é um espelho. Ando explorando a quarta-feira, assim como a lavadeira das mãos enxugadas de água e para você para soda. Soda é lavar roupas e não ter roupas para vestir. Um fio doente no quarto, querendo a mosca, e um rio passando um passado de águas límpidas. Estúpida latrina, onde jogar
útil, uma mensagem fútil, um poema burguês, que nós burgueses somos. Assim como são os ingleses, os tailandeses, os neozelandeses, muitas vezes, às vezes, esses. Na metamorfose dos que habitam o fogo, afastas meu hálito depressa, como a luz reage ao seio. Desperdiço meu sêmen em vão, no rol da sexualidade infértil, construo um habitat sem valor, enquanto aguardo seu corpo. Dor e calor estiver mas duvida, quando lentamente o vestido desliza sobre os ombros, o fecho da pulseira se rompe na volúpia dos corpos que dilatam, ávidos sem imaginação. Risos. Pouco a pouco, presença e desejo fartos vão dando lugar à renascença. Uma outra história. A emoção arrasta a memória que as letras insistem em guardar. O réptil sobe ao mar e vinga. Na brancura de um papel, uma noite fria na moldura da janela, está ela. Já não percebo as intenções. Há sinal de mutações na alma que me habita por todos os dias, mas abandona a minha mão direita na solidão do planeta em rocha. Ela é uma caneta. Quilômetros de besteiras que assim vestem-se e vestem-me de um pudor crítico. Pois se um dia fui poeta, no mesmo fui vazio. Não que poeta seja, mas o papel infinitamente branco. De certo, o problema não é a falta de vocábulos. Se eu fosse um inventaria, mas é inexistente. As palavras invisíveis que habitam em outro planeta. Eu nunca soube ao certo o motivo da minha contemporaneidade. Nunca acreditei no eterno, tal inatingível que jamais poderia. Me resta então eu e os vários conceitos bagunçados no papel do tamanho do mundo inteiro. E se um dia a história me encontrar, serei só outro poeta. E a minha poesia, além de quebrada, será lida como um nada. Estou e valorizo. Um último suspiro, meu alívio inteligível, buscando ar nestes dias tão rarefeitos. O papel do homem é mais descartável do que um copo. O copo descartável
papel do homem é mais homem que o copo. O copo é mais papel que o copo. O papel do homem é mais copo que papel. O homem é mais casado que o papel do homem. Giovanni, careca, Duda, careca. Esse aqui é o macarrão. Emanuel Marinho. Bruno Levin. Serginho, que demora quanto no violão. E nas cadeiras, Antônio Ais e Guilherme. Eu uma coisa que eu não falei durante o show para não pegar o ritmo, né? Mas todos os poemas que eu falei, eu quero saber se o Antônio Ais está todo mundo admirando. Eu queria agradecer ao Chico Flá pela lata de livro. Bom, antes de voltar agora a palavra ao Dr. Antônio Ais, a gente falou em modernismo, então eu queria agradecer a presença de duas pessoas. Maria Amélia Buarque de Holanda, mulher de Sérgio Buarque de Holanda. E representando o tropicalismo, o poeta Chacal, que no dia 5 vai estar presente falando com a Heloísa Buarque de Holanda sobre tropicalismo. Está lá atrás. Bom, Dr. White. Eu gostaria de responder o que ele quisesse, mas eu vou fazer um comentário. Eu tomaria a liberdade de ser inútil por alguns minutos. Depois do que nós vimos e ouvimos, evidentemente é difícil querer acrescentar alguma coisa, mas eu vou acrescentar. E enquanto estava vendo esse espetáculo, eu estava pensando em que termos tem ele relação com a poesia que tem sendo praticada pelo homem há muito tempo. E eu me imaginei exatamente, eu tive essa oportunidade, eu me imaginei exatamente num teatro de arena grego. Vivi isso, ouvindo poemas anteriores à escrita. É isso que eu quero dizer. Muitas dessas formas, que são extremamente eficazes, extremamente contundentes, extremamente poderosas, e algumas delas até com um valor perdurante, muitas dessas formas são formas que são praticadas pelo homem há muitos e muitos milênios. Evidentemente, os conteúdos são diferentes, as situações de relação são diferentes, mas essa prática do espetáculo, acompanhada da encenação, acompanhada de uma gesticulação, buscando uma totalidade juntamente com a palavra, isto evidentemente pertence à história do homem enquanto o homem já existiu.
é anterior à escrita e mesmo depois da escrita ela aparece como manifestação às vezes convencional e muitas vezes improvisada como esta. O improviso aqui não deixa de ser convencional. Nós estamos todos preparados para o happening. O primeiro que falou em termos de uma poesia quase que tradicional, ainda que com jogos de cognação, de palavras próximas, de paronímias, foi uma poesia convencional, a própria maneira de dizer. Mas a partir daí, nós assistimos a um espetáculo, a um happening, a uma performance puramente improvisada, cheia de conteúdos antigos e velhos do homem. Quer dizer, essa grande modernidade de apresentação não deixa de ser um traço de continuidade com um velhíssimo passado. O que eu quero com isso dizer é que me parece que essas formas de participação social, em que o rapsodo, o aedo, o cantor, o porta-voz das emoções coletivas se manifesta e muitas vezes improvisa, eu creio que algumas vezes eles foram improvisados aqui. Embora, em certos casos, evidentemente, tenha havido uma elaboração prévia e uma decoração de conteúdo. Mas isso tem pertencido à história do homem durante muito tempo. Não estou querendo diminuir o mérito, antes, pelo contrário, estou querendo exaltar o valor do espetáculo que nós assistimos. E que, creio, é realmente muito belo, porque provavelmente nos inicia na necessidade de conviver com poesia. Estas poesias, porém, elas são muito mais eficazes enquanto ouvidas do que quando lidas. E nós temos que reconhecer que na tradição humana, depois do advento da palavra escrita, há muita coisa que só pode ser convivida, lida. E lida quer dizer num recolhimento, ou então em pequeno auditório de leitura. Não estou querendo desclassificar nenhuma das duas. O que eu gostaria é que vocês, amantes de poesia, soubessem que há poesia e poesia e poesia, sem querer com isso dizer que nenhuma é melhor do que a outra. Bom, está aberta a palavra, quem quiser perguntar alguma coisa, alguma observação. Mas a partir daí, nós assistimos a um espetáculo, a um happening, a uma performance puramente improvisada, cheia de conteúdos antigos e velhos do homem. Quer dizer, essa grande modernidade de apresentação. A gente tem que ser desinibido para ouvir e para dizer também. Quem quiser falar, por favor. Eu espero não ser um elemento de constrangimento. Diga lá, meu. Se quiser vir aqui, tanto melhor. O rapsodo, o aedo, o cantor, o porta-voz das emoções coletivas se manifesta e muitas vezes improvisa. Eu creio que algumas vezes eles foram improvisados. Embora, em certos casos, evidentemente, tenha havido uma elaboração prévia e uma decoração de conteúdo. Mas isso tem pertencido à história do mundo. Já tem todos os defeitos de velho. Querendo diminuir o mérito, antes pelo contrário, estou querendo exaltar o valor do espetáculo que nós assistimos. E que creio é realmente muito belo. Quando ele falou aqui que as pessoas conhecem literatura de Drummond, eu mesmo não tive acesso nem ao livro mais famoso de Drummond, nem a outros livros de Drummond. Então eu gostaria de perguntar a ele como é que ele vê isso, entendeu? Na formação de poetas futuros. Há muita coisa que só pode ser convivida, lida. E lida quer dizer num recolhimento, ou então em... Vocês notaram que eu tenho uma tendência a não dar uma resposta sobre o lapso de tempo que nós estamos vivendo. E busco generalizar um pouco no tempo, porque eu tenho muita esperança de que daqui a 2 milênios, 10 milênios, nós tenhamos auditórios como esse. Eu não creio que o homem esteja no fim da história, como se supõe aí, nem que a bomba atômica nos vai liquidar. Primeiro que ela já está meio liquidada. E, em segundo lugar, a nossa possibilidade de viver, embora cosmicamente um dia venhamos a ter um fim, esse fim pode estar ainda muito tempo, muito remoto. E não vamos repetir aquela velha anedota, não é? De um fulano, é tão velha que eu vou repeti-la, de um fulano que está dizendo, vamos ter ainda alguns milhões de anos. A senhora levantou-se e disse, quantos anos o senhor disse?
bilhões de anos. Ah, vocês pensei que fossem milhões. Ela estava espantada, não é? O nosso caso é que nós vamos ter alguns milhões de anos ainda. E, por conseguinte, não sou desesperado quanto ao futuro. Antes, pelo contrário. Há sinais de decadência de um lado, há sinais de obstrução de um lado, mas há sinais de abertura de outro. E devo dizer também a esse respeito uma coisa. O homem, por exemplo, está conseguindo instrumentos de comunicação cada vez mais prodigiosos. O homem está criando cada vez mais coisas para esses instrumentos de publicação. Mas cada vez mais se torna difícil um homem entrar nesses instrumentos de comunicação. O número de pessoas que têm livros inéditos neste país é impressionante. O número de pessoas que poderia recitar poesias é impressionante. O número de pessoas que fazem coisas para comunicar e que não conseguem é impressionante. Conquistamos o direito de imprensa, mas não conquistamos o direito de divulgação. Para conseguir que uma carta nossa seja publicada num jornal, é necessário que a gente publique e escreva muitas cartas para muitos jornais para ter a aventura de ver uma carta publicada. Isto, de um modo geral, é assim. A censura existe nas sociedades humanas em duas formas. Uma, que é a mera seleção do elemento que deve ser tornado público e coletivo. Muita coisa que a gente faz é porcaria, minha gente. E então não é injusto que nós sejamos invadidos só por porcaria. A autocrítica é a primeira censura que cada um deve fazer. Este é o primeiro momento. O segundo momento é que realmente não há possibilidade de 6 bilhões de criaturas publicarem tudo o que quiserem, porque realmente 6 bilhões de criaturas não leriam nada. É natural. Nós estamos já no limite da saturação da possibilidade de acompanhar o mundo em termos de informação. E, em terceiro lugar, realmente há formas de poder que não querem que certas formas de expressão se manifestem. Esta é a única nefasta. Quando uma coisa é proibida pelo poder, essa coisa é boa. Não tenho dúvida. E aí a nossa luta tem que consistir nisso. Lutar pelo que está sendo proibido seja permitido. O mais é uma aventura coletiva. Tenhamos certeza de que todos nós somos poetas, mas toda a poesia que fizermos não será tão boa quanto a poesia de alguns poetas. Estes eleitos, não se sabe porquê, mas que nos comovem mais do que os outros, esses, evidentemente, devem ser o objeto do nosso amor. É por isso que eu não sou desesperado. E acredito que um dia nós chegaremos a formas de comunicação bem mais eficazes. Pode ser que algum dia temos televisões privativas em que o objeto amado apareça na televisão e eu só veja esse objeto amado. O que será uma forma de substituir a ausência da pessoa amada, ou da voz amada, ou do pensamento amado. Eu fiz um pouco de fantasia para dizer que esse aspecto o homem está superando. Claro que nesta altura, com a crise que nós estamos vivendo, o livro está se tornando cada vez mais inacessível e com ele os objetos massificados estão se tornando menos inacessíveis. Isto poderá um dia mudar em qualidade. O grande problema para mim, como comunicador, é o seguinte. O Brasil é um país de uma riqueza maravilhosa em termos de cultura popular. É realmente espantoso. Mas se nós nos ativermos somente aos criadores de cultura popular, iremos, evidentemente, não ter químicos, não ter físicos, não ter astrônomos, não ter técnicos, e iremos morrer de fome. A cultura popular tem que ser acompanhada de um ensino de base. E o ensino de base significa, no mínimo, 8 horas de estudo por dia a partir dos 3 anos de idade, até pelo menos os 20 anos de idade, ou os 30. Nessa base, continuaremos a fazer poesia popular e outras formas de poesia, música popular e outras formas de música, cozinha e outras formas de culinária e de química, e assim sucessivamente. Este é o grande problema do Brasil. É que realmente nós estamos cada vez menos estudando, não por culpa nossa, mas porque o objeto chamado ensino está se transformando cada vez mais em coisa inacessível para a grande maioria.
Desculpe, era tudo que eu podia dizer. Um dia nós chegaremos a formas de comunicação bem mais eficazes. Televisões privativas em que o objeto amado apareça na televisão e eu veja esse objeto amado. Isso é uma forma de substituir a ausência da pessoa amada, ou da voz amada, e do pensamento amado. Um pouco de fantasia para dizer que esse aspecto do homem do trabalho, claro, e nesta Eu não entendi. com a crise que nós estamos vivendo, o livro está se tornando cada vez mais inacessível e com ele os objetos massificados estão se tornando menos inacessíveis. Não, eu tenho a impressão, não sei se eu captei bem a sua pergunta, mas eu estou sentindo que a forma de filtragem do bom poeta, isso que em última análise você quis dizer, na vida social. Não há dúvida que, notem bem, as pessoas que não são muito propensas à vivência de poesia, por exemplo, não se aproximam entre si. Os que são mais propensos se aproximam. Veja, esse grupo aqui é um grupo afim. Eles, evidente, se aproximaram para produzir juntamente, é porque antes se ouviram, antes se acompanharam, antes se admiraram nessa produção. Não foi uma proposta fria. O mundo continua a constituir-se de pequenos grupos de afinidade. Esses grupos de afinidade, às vezes, são suficientemente fortes para promover um poeta. E esse poeta pode aparecer. Claro que aparecem maus poetas, mas aparecem bons poetas continuamente. Nós mesmos estamos vendo isso. Às vezes emergem com um livro e abandonam. É uma pena, porque realmente raros são aqueles poetas de um livro só, ou os poetas de um poema só. Mas eu tenho a certeza de que, no nosso convívio, os poetas, os romancistas, os ficcionistas, os contistas se amparam reciprocamente muito mais do que têm inveja entre si. Eles se identificam muito mais no apoio recíproco. Se isso não está ocorrendo nesta geração, é lamentável, porque realmente esta tem sido a forma tradicional de emergir o melhor do grupo. Não é o eleito da tribo, é o melhor mesmo pela admiração dos demais. E essa é a esperança que eu tenho que continue a haver entre nós. O que está impedindo, em grande parte, é que realmente os meios de comunicação de massa, que são o objetivo final, estão se tornando tão criteriosamente lucrativos que aquilo que não for massificado e, por conseguinte, rentável, não serve para esses instrumentos. Mas esperemos que isso passe algum dia. Esses instrumentos terão que, num dado momento, ficar a serviço, eu não diria do povo, pura e simplesmente, mas acessível, pelo menos em certas horas, em certos canais, em certa distribuição. Hoje em dia nós temos 2 ou 3 televisões. Por que não temos 20 ou 30 com diversificações de programas, de objetivos, de intenções? Os horizontes não são tão caros assim, eles serão possíveis. Agora, então, que o homem vai ter que deixar de fazer bombas atômicas, as economias vão ser tão grandes que talvez num lapso de relativo tempo venhamos a ter possibilidades maiores de um consumo mais generalizado de bens melhores para todos os homens. Tenhamos esperança. Vocês não têm direito de ser pessimistas. Não têm. Ainda não chegaram a hora de Thanatos. Ainda estão na hora de Eros, por favor. Como vai haver depois uma outra palestra às 7 horas, então eu queria, antes se tiver mais uma pergunta, uma última, agradecer novamente a Secretaria Municipal de Cultura, os seus 2 braços, Rio Arte e Fundação Rio, também aqui a Faculdade da Cidade, o professor Sérgio Pereira da Silva, que dirige o Centro de Estudos do Cotidiano, e dizer que na próxima terça-feira, a poeta Marli de Oliveira, que além de mais de uma dezena de livros escritos, é esposa do João Cabral de Melo Neto, vai ler e sempre com uma posição, além de poeta, de conhecer intimamente a obra, e a pessoa de João Cabral vai ser muito interessante. Então, vou passar para uma última pergunta, se houver uma consideração. Não quero pergunta mais nenhuma, eu quero simplesmente agradecer a Guilherme Zarvos a oportunidade que me deu de estar aqui entre vocês. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Antônio Aires.
os horizontes não são tão caros assim, eles serão possíveis. Agora, então, que o homem vai ter que deixar de fazer bombas atômicas, as economias vão ser tão grandes que talvez num lapso de relativo tempo venhamos a ter possibilidades maiores de um consumo mais generalizado de bens melhores para todos os homens. Tenhamos esperança. Vocês não têm direito de ser pessimistas. Não têm.